Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu sou da Casa de Irmã Angélica, graças a Deus. E queria agradecer o convite de estar aqui essa noite, trazendo um pouco das contribuições do estudo da noite de hoje. Eu queria começar falando um pouquinho do tema escolhido, que é Joana a Angélica. Esse tema foi escolhido por duas razões. Primeiramente, por se tratar da nossa mentora, da mentora da nossa casa. E segundo, por um fato curioso que aconteceu. Nesse período de reuniões virtuais, temos trabalhado na evangelização conforme as demandas dos jovens. E tem surgido demandas sobre biografias. E na última semana, nós estudamos a biografia de Joana de Ângeles. Um questionamento que fica para nós, enquanto pessoas que conduzem o estudo, né? Evangelizador é só o Zete, tá, gente? Um questionamento que ficou foi: por que biografias nesse momento? Mas estudando as biografias, nós podemos compreender a vida desses grandes vultos e tirar dali grandes lições. Por isso nós vamos trabalhar Joana hoje e vamos entender que contribuições a vida, a vivência, o exemplo dela pode nos dar, ok? Então, para falar de Joana, vamos falar de 4 encarnações dela. A primeira, Joana de Cusa, mas eu queria ressaltar aqui que a gente não vai se ater aos mínimos detalhes da encarnação, porque a gente vai passar por uma outra etapa do estudo também. Então, a gente só vai fazer um breve comentário sobre as vidas dela. A gente só vai fazer um breve comentário pensando aquilo que nos importa no estudo dessa noite, porque cada existência tem um manancial de conteúdo para a gente trabalhar e refletir. Tá? Então, não vamos nos ater muito a datas, algumas questões assim. Vamos pensar apenas algumas questões para que a gente possa compreender o encadeamento de fatos e inclinações que esse espírito tem e compreender o final. Não vou contar agora. Mas vamos começar com Joana de Cusa. Joana de Cusa viveu na época do Cristo, casada com o procurador de Herodes, Cusa, que não era muito afeito às questões cristãs, né? Não era muito espiritualizado, não estava muito afim, muito próximo dessas questões. E Joana, então, conhece ao Cristo, fica encantada, magnetizada pelo Cristo e pede ao Cristo que possa segui-lo. Ao que Cristo responde a ela que se ela quisesse verdadeiramente segui-lo, ela voltasse ao seu lar e amasse a sua família. Depois que Cusa morre, Joana permanece trabalhando até a sua velhice e lutando pela causa do cristianismo, em favor do Cristo. Até que é capturada pelos algozes, pelos opositores do Cristo, e levada à fogueira para ser queimada, junto ao seu filho moço ainda. Nesse momento, muitos que estão ali pedem, reivindicam que ela abjure, que ela negue ao Cristo. O próprio filho que está sendo queimado pede a ela que abjure e ela, com uma fidelidade imensa, permanece ao lado do Cristo, permanece convicta na fé que carrega e não abjura. Nesse momento, um dos soldados dirige-se a ela até de forma irônica, questionando se havia sido isso que o Cristo tinha ensinado para ela, ou seja, a morrer. Ao que ela responde que não só a morrer, mas também a amá-lo. Ela é queimada junto ao filho e vai em direção ao plano espiritual, liberta dessas questões materiais. Aí já tem um primeiro
um primeiro ponto a destacar, que é a certeza da imortalidade e a fidelidade à causa, a fidelidade ao Cristo. Depois de alguns séculos, ela reencarna como Clara de Assis, junto a Francisco de Assis. É a primeira mulher franciscana. Ela luta pela igualdade, pelo acesso popular às escrituras e permanece ali uma trajetória junto com Francisco de Assis. Mais tarde, ela reencarna outra vez no México e se dedica à literatura, às artes e à ciência. No México, ela se destaca desde criança, porque aos 5 anos de idade ela pede para ter aulas com a professora da irmã, e ela se destaca mais do que a irmã, sabendo responder as perguntas, muito estudiosa, autodidata praticamente. Ela aprende as línguas latim, português, línguas indígenas, e se dedica a estudar bastante nessa época. Ainda adolescente, é levada até a corte, lá o pessoal se encanta por ela, ela faz poemas belíssimos, ela cria métodos de aprender música e descobre que tem uma universidade. E ela fala ao pai que quer ir à universidade, que quer estudar na universidade, e o pai responde que somente se ela fosse homem. Então ela pede para a mãe para se vestir de homem para poder entrar na universidade. O que é curioso é que ela tem todo esse respaldo da corte, ela vai, né, para lá, mas ela decide que ela quer ficar mesmo no convento. Então ela se dirige a um convento que ela não se identifica muito, porque por conta da rigidez ascética do convento. Muda-se para outro convento e ali ela começa a desenvolver e tem um espaço com 4.000 livros na sua biblioteca e muitos instrumentos científicos. E os seus estudos são direcionados para os religiosos e também para a academia, para as universidades. Tentam, de todas as maneiras, criticá-la. A própria corte zomba um pouco dela, dizendo que o clero também, dizendo que uma freira não poderia escrever poemas de amor, e ela rebate com muita propriedade a essas críticas. E se dedica principalmente a defender a causa das mulheres, o direito das mulheres de ter acesso às questões intelectuais e poder lecionar, poder explicar, transmitir esse saber. Ela, então, em uma das suas contra-argumentações diante de tantas críticas que chegavam, ela elabora um documento, uma carta, que fica conhecido como a Carta Magna do Direito da Mulher na América. Esse personagem tem bastante influência no país, no México, e é conhecido como Juana Inés de la Cruz. Inclusive, a cédula de 1.000 pesos carrega a sua imagem. Ela é considerada, então, a primeira feminista da história. Passada essa encarnação no México, ela reencarna num país em que ali iriam reencarnar e estavam seus familiares espirituais, que é o Brasil. Ela, então, retorna à Terra, no Brasil, na cidade de Salvador, também como freira, como abadesa, com o nome de Joana Angélica de Jesus. Só um detalhe, como Juana Inés de la Cruz, ela desencarna com a peste, com uma peste que contaminou aquela cidade, e ela desencarna cuidando de todas as outras freiras. Quando todas as outras desencarnam pela peste, aí é que ela desfalece e tem o seu processo desencarnatório.
No Brasil, ela vem como Joana Angélica de Jesus e é uma mártir da independência brasileira, porque alguns soldados que eram contra a independência atacam a cidade de Salvador, tentam invadir o convento do qual ela faz parte, e ela se coloca à porta do convento, impedindo que os soldados entrem e abusem daquelas freiras que ali se encontravam. Nesse ato de se colocar na porta do convento, ela impede que os soldados entrem e isso dá tempo das freiras poderem escapar por uma saída secreta. Mas ela é atingida por uma baioneta, ainda resiste, mas logo desencarna. Depois disso, ela segue sua trajetória no plano espiritual, com muitos projetos, com muitos amigos espirituais, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Amélia Rodrigues, dentre outros, com projetos, com planos e trabalhos a serem realizados. Ela sabe, então, fica sabendo que o Cristo precisa de pessoas para ajudarem a ele na obra da codificação, e ela é um dos espíritos que ditam mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como um espírito amigo. Ela que adota o nome de Joana de Ângeles, que diz para o Divaldo Franco, né, que é o médium que é seu tutelado na Terra, ela adota esse nome e segue seus trabalhos, influenciando muitos lugares e muitas pessoas e muitos trabalhadores que vão reencarnar, que já reencarnaram, que fazem parte da sua equipe, que são cristãos da antiga era para poder implementar o cristianismo. A sua preocupação é a vivência do cristianismo na sua pureza. É que nós, encarnados, espíritos da Terra, possamos ter acesso a isso e vivenciar essas experiências. Então, ela traz uma série de livros através das mãos de Divaldo Franco, livros psicografados, que tratam de temas bem profundos e muito variados. A partir do final do século passado, século XX, ela começa a orientar a sua equipe de que haveria mudanças no seu trabalho. Ao que o médium Divaldo Franco percebe que, depois de algumas psicografias, percebe que se trata de conteúdos profundamente psicológicos que Joana decide tratar. E é o nosso ponto. Joana vem trazendo uma obra literária muito interessante, muito profunda, e uma obra de grande teor psicológico, culminando numa série psicológica de 17 volumes, e fora outros livros complementares, livros mais sintéticos. Por quê? Porque ela compreende Jesus como o maior psicoterapeuta da humanidade, como o psicoterapeuta por excelência, porque Jesus penetrava fundo na alma daqueles que se aproximavam e conseguia enxergar e extrair aquilo que as pessoas escondiam a si mesmas. E com a proposta espírita, com os conceitos que o espiritismo traz para nós de reencarnação e imortalidade da alma, os processos neuróticos, as doenças psíquicas que carregamos, ficam mais fáceis de serem entendidas considerando existências anteriores. Então, nós vamos ver, durante toda essa obra desse espírito, a presença das suas experiências, que é um espírito que fala com autoridade moral e com conhecimento de causa, porque vivenciou muitas dificuldades no plano carnal. E se dedicou, em muitas encarnações, ao estudo do Evangelho, à vida com Cristo. Então, toda vez que formos ler Joana agora, nós vamos pensar nessas encarnações que ela teve e vamos ter a consideração de perceber que espírito é esse que está nos dizendo.
porque a sua obra, a sua vivência e seu exemplo falam mais alto e revestem as palavras com autoridade e legitimidade. Dentre várias obras que Joana psicografa, destacamos para o estudo dessa noite a obra O Homem Integral, que é o segundo volume da série psicológica, esse aqui, O Homem Integral. E vamos destacar alguns trechos desse livro. A vontade era de falar do livro inteiro, mas não é possível. Quem sabe futuramente possamos estudá-los. Mas vamos falar um pouquinho para poder entender qual é a proposta que Joana tem para nós, para a nossa vida, diretamente, para cada um de nós. O homem integral vai levar em consideração o ser humano na sua totalidade, ou seja, o ser espiritual. Esse ser humano que foi dividido ao longo da história em partes para serem estudadas pela medicina, pela psicologia, pela nutrição, enfim. Esse homem integral, no todo, que ela traz como modelo o Cristo. Mas vamos chegar lá com calma. O que é interessante é o roteiro que ela traz e as indicações, os conselhos que ela nos aponta. Joana traz essa obra falando de problemas pessoais que vivemos, problemas comuns a nós, ansiedade, medo, solidão, mas não vamos nos ater a essas questões. O que nos interessa nesse livro, cuja chave facilita todo o seu entendimento, é uma palavrinha muito simples: amadurecimento, maturidade. Vamos compreender que a proposta de Joana para nós, enquanto humanidade, é que cresçamos espiritualmente. E não é uma proposta tão simples assim, tá? Então vamos ler alguns trechos e ir comentando. O primeiro trecho a destacar é o seguinte: ela diz assim: a grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão da sua existência corporal no momento. Gente, esse livro foi escrito em 1990. Essa aqui não é a edição primeira, obviamente. Mas parece que ela acabou de dizer isso pra gente. Estamos vivendo uma grande noite, uma noite tenebrosa, mas ela nos diz que a grande noite é também o início da alvorada que surge. E qual é a razão da nossa existência atual? Segundo Joana, é buscar os valores que dormem soterrados no nosso íntimo. Esse é o processo que nós vamos trabalhar essa noite, não com tanta profundidade, mas passando brevemente por tudo isso. Então, ela diz que urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Ora, nós estamos vendo o organismo social e individual necrosado, apodrecendo? Não temos reclamado disso ao longo de tantas décadas? É importante que possamos agora revisar os nossos conceitos. O que é isso? Reavaliar onde estão os nossos valores. Reavaliar onde está o sentido da nossa existência. Reavaliar o que temos feito das nossas vidas. Mais um pouquinho, ela vai nos dizer que uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida, concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. Ou seja, esse processo só vai se dar pela autoanálise.
por uma reflexão periódica, se pudermos parar para raciocinar e refletir em cima do que temos sido. A finalidade da existência corporal, olha só, de novo, é a conquista dos valores eternos. E ela já disse que esses valores estão aonde? No íntimo de cada um de nós. E o êxito, a vitória, consiste em conseguir o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde como na doença, no triunfo como no fracasso. Equilíbrio emocional. Alguma identificação conosco nesse momento? Em que o equilíbrio emocional não está lá muito alcançado ultimamente, né? Esse equilíbrio emocional requer esforço. Nós temos a mania de considerar, ou de desconsiderar, melhor dizendo, o trabalho, o esforço psíquico. Algumas pessoas conversaram comigo dizendo que acham que perderam esse ano, esse tempo, porque não temos sabido, como ela fala, revisar os conceitos e aproveitar melhor esse tempo para visitar quem somos, para mergulhar nas nossas sombras e encontrarmos os nossos fantasmas, encontrarmos os nossos medos, que não necessariamente precisa ser um processo sozinho, é individual, mas você não precisa estar só. Há sim a necessidade, muitas vezes, de um profissional, inclusive, para poder auxiliar, direcionar esse processo, porque senão a gente se perde dentro da gente mesmo. Então, não vamos pensar que isso é tão simples e que vai se dar de forma mágica ou muitas vezes sozinho. Não. A gente precisa de ajuda, tá? Eu queria destacar também uma coisa rápida que não tem como a gente não passar por isso. O nosso tempo é curto, mas a gente precisa passar por isso, que ela diz assim, essa reflexão que a gente tem que fazer, né, constitui um admirável instrumento para o êxito, o logro, a conquista, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humanos. Então, aqui ela dá algumas dicas da gente conseguir isso através da arte, da cultura, da parte social, da solidariedade. Porque a gente vai começar a movimentar os nossos recursos internos para alcançar esse autodescobrimento. A proposta da Joana é um autodescobrimento. É para que a gente consiga conhecer quem nós somos. Porque muitas vezes nós ficamos identificados com a matéria. Isso significa o quê? Com o nome que eu tenho hoje, com o corpo que eu possuo hoje, com a posição social que eu ocupo hoje. Essa identificação com a matéria nos afasta da nossa real identidade, que é de espírito imortal. Por exemplo, eu não sou Thaís, eu estou Thaís. Eu sou um espírito imortal. Então, esse autodescobrimento é um processo fundamental para que a gente possa reavaliar os nossos conceitos, os nossos valores e reconduzir a nossa existência em direção daquilo que verdadeiramente importa. Para que a gente não fique preso aos nossos medos, aos nossos desesperos, às nossas fobias. E essa proposta é uma proposta de saúde espiritual. Sem as neuroses exageradas que desgastam, que nos cansam, que nos criam pensamentos mirabolantes e nos fazem sofrer antecipadamente ou resgatar períodos que já foram e não voltam mais, ou a ilusão de achar que as coisas deveriam ser como não são. A gente precisa do amadurecimento, do autodescobrimento, para poder entender como a vida é, o que estamos fazendo aqui e o que é possível fazer para transformar essa realidade, que começa sempre de dentro para fora, é um movimento de dentro para fora. Então, essa proposta de maturidade psicológica também não é uma proposta que a gente fique ranzinza ou chato, nada disso, né?
a gente percebe que Joana é uma grande entusiasmada, o Divaldo é jovial demais, grande entusiasmado com a vida, aos 93 anos está publicando livros, mas é uma proposta de assumir as nossas responsabilidades, porque o comportamento infantil faz com que a gente coloque a responsabilidade do que nos acontece do lado de fora. E o comportamento maduro nos coloca diante da responsabilidade do que nós fizemos. E por isso a importância das reencarnações, porque se hoje não encontramos razões ou raízes para essas questões, com certeza estarão em vidas pretéritas e não há outro culpado, não é a mãe, o pai, o tio, o cachorro, o periquito, o papagaio, muito menos Deus, que é responsável pelo sofrimento que eu estou passando. Sou eu. Responsável, sem culpa. A culpa paralisa. A culpa martiriza. A culpa não permite um movimento de implicação, de ressignificação, de responsabilização. A culpa vitimiza, né? Então ela diz assim, olha, a proposta de amadurecimento dela é a seguinte, ela fala, cumpre-lhe ao homem, nós, homens modernos, dos dias de hoje, libertar-se da infância psicológica, olha que profundo, mediante as terapias competentes, sim, temos estudiosos do comportamento da mente humana para isso, que o desalgemam dos condicionamentos perniciosos, daqueles hábitos, daquelas atitudes que nós temos repetido, e muitas vezes não sabemos por quê, é porque inconscientemente estamos fazendo isso. Ao mesmo tempo, trabalhando-lhe a vontade para assumir as responsabilidades que fazem parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida. Partindo de decisões mais simples, o exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte, não significa que decidimos acertar daqui para frente, que vamos acertar sempre, vamos errar. Faz parte dos empreendimentos. O homem deve evitar os mecanismos de evasão, assim como as justificativas sem sentido, tais como não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo. Aí, ocultando, escondendo a sua realidade de aprendiz, para evitar as outras tentativas que certamente farão coroar-se de êxitos. Para fugir, ocultar a realidade de aprendiz. Precisamos aceitar e assumir essa identidade de aprendiz, porque só aí é possível uma movimentação em direção ao nosso progresso espiritual. E olha que interessante que ela diz. A experiência do triunfo, ou seja, vencer, é lograda através de sucessivos erros. O acerto nos primeiros tentames, nas primeiras tentativas, não significa a segurança de continuados resultados positivos. Acertos e erros, erros e acertos, isso constitui a vida, a experiência da vida. A fixação de qualquer aprendizagem se dá mediante as tentativas frustradas ou não. O importante é tentar. Assim, vencer o desafio é esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem enfado e sem cansaço. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar nenhum. E nós queremos chegar a muitos lugares, né? Então ela diz, somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal e libertadora. A proposta de amadurecimento psicológico da Joana é muito interessante, porque nos dá autonomia de vida, deixamos de ser dependentes do outro e de jogar os nossos problemas no outro, entendendo que somos autores da nossa história, que o nosso destino depende de nós mesmos, que o nosso amanhã depende exatamente das oportunidades que temos aproveitado no hoje. Essa proposta de amadurecimento significa que nós temos que nos aceitar, compreender a vida como ela é, identificar a obra a parte que nos cabe na obra da criação, como diz
a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e trabalhar. Ela associa esse trabalho de autodescobrimento como um trabalho de parto. E as mulheres que já pariram sabem exatamente que dor é essa. E quando ela traz isso, ela está trazendo com conhecimento de causa. Lembra? Ela já foi mãe, ela já pariu, né? Ela já teve esse processo. E esse processo é feito de forma individual, porque os recursos para serem acionados já se encontram dentro de nós. Não estão fora, não estão no outro, estão dentro de nós. Precisamos urgentemente acionar esses recursos, entendendo que somos filhos de Deus e que já trazemos conosco isso. E que esse é o momento, não é o amanhã nem foi o ontem. Esse é o momento, nas condições em que nos encontramos, nas circunstâncias em que nos encontramos, vivenciando o momento exato que estamos vivenciando. Joana, a angélica, alcançou a angelitude através da autoiluminação. E a autoiluminação significa que eu devo fazer luz em mim mesma. Os outros vão me ajudar, a espiritualidade vai me ajudar. Vai me dar recursos, mensagens, estímulos, pensamentos, sugestões, inspirações de pensamento através da prece, mas eu preciso movimentar dentro de mim o desejo sincero de continuar caminhando, de prosseguir, porque Joana percorreu os seus caminhos individualmente, né? A biografia dela nos fala que é possível chegar lá, mas também nos diz de todo um trabalho que é feito, trabalho interno, para se depurar, para aprender a amar, se resignar, tolerar, perdoar, ao longo de muitas vidas. Exige tempo, com certeza, mas exige empenho nesse tempo que nós temos. Finalmente, aí vamos nos encontrar. Encontrar quem somos, a nossa identidade. E a nossa identidade é sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos potenciais como os do Cristo. O que nos diferencia é tempo. Por isso, Cristo sempre vai ser o nosso modelo. Cristo vai ser sempre o nosso norte. Joana sempre traz o modelo do Cristo para ser seguido em todas as suas mensagens. Ela aponta o modelo do Cristo. O que Joana está trazendo para nós, com esse trabalho imenso que ela realiza, com esse incansável serviço no bem, na proposta do Evangelho, de fazer clarear em nossas vidas o Evangelho de Jesus, para que possamos seguir o seu caminho. O que ela está nos trazendo é um convite. Porque o Cristo já disse, o caminho é Ele. As pegadas são nossas. O que Joana está fazendo com essa proposta de amadurecimento psicológico é perguntar: você quer seguir a Cristo? Essa resposta é individual e cada um deve responder para si. Tomara que a gente decida seguir e aceitar esse convite. Porque de uma coisa nós temos certeza através do que toda a espiritualidade nos traz. Não nos arrependeremos jamais de aceitar esse convite, embora seja muito difícil. Mas com certeza, deixar passar essa oportunidade vai nos trazer tormentos muito maiores. Esse é o nosso momento de autoiluminação. Os recursos já existem, não temos que procurar mais em lugar nenhum. Só depende de cada um de nós. Que Joana possa continuar nos abençoando e nos iluminando, e que Jesus estenda seu manto de amor e misericórdia sobre todos nós nesse momento, para que possamos ter a lucidez de tomar medidas acertadas e assim conquistarmos a vitória sobre nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.